Eu trabalho mediúnico, aí não dá para atrasar o começo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. E aí, Álvaro, tudo bem? Claudionô, meu irmão. Que bom te ver, cara. Tá um rapagão, hein? Pois é, tamo junto. Gente, eu vou contar aqui, Álvaro. O Álvaro é filho da Maria Badia, que é minha mãe de criação, porque ela ajudava minha mãe a nos criar quando pequenos. Então, ela cuidou da gente desde ali os 2 anos de idade até a gente ficar adolescente. Ela que nos colocou dentro da doutrina espírita. Na época, morávamos lá no Gama, no Centro Espírita Emmanuel. Então, a mãe do Álvaro era evangelizadora lá da casa e nos levou, eu e mais outros 3 irmãos, para a doutrina na época. E o Álvaro nem sonhava aparecer nesse mundo ainda, mas depois que veio cheio de luz, né? Eu nunca vi uma criança tão iluminada como esse. E olha, segue a família, viu? Angélica maravilhosa, não é? E o George também é uma pessoa assim incrível. Uma família abençoada. E na hora de fazer vocês dormir, vocês ouviam a voz dela cantando? Aquela voz linda? Então, olha, eu tenho a honra de dizer que eu só aprendi a tocar alguma coisinha no violão por causa da Badia. Porque, além dela cantar maravilhosamente, ela é muito melódica, né? Ela tem, assim, um dom, ela tem um conhecimento musical espiritual. Então, ela passava isso muito para a gente, e a vontade de tocar e cantar é uma coisa que veio dela. Então, vamos começar, gente, agora com a Mônica Mazzoni, tá? A Mônica Mazzoni que vai dirigir essa reunião de hoje. Bom, vamos fazer uma leitura aqui. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos ouvir aqui do livro O Espírito da Verdade, psicografado pelo Chico e pelo Valdo, de autores diversos. E é a mensagem número 54, intitulada Que Buscais? Vem de uma pergunta feita por Jesus em João, capítulo 1, versículo 38. Esta simples indagação do Senhor aos 2 discípulos que o seguiam é dirigida presentemente a todos os lidadores do Espiritismo diante da boa nova renascente no mundo. Ao obreiro modesto da assistência fraternal, exprime a voz superior a reclamar-lhe os frutos na colheita do bem. Ao colaborador da propaganda doutrinária, representa a interpelação incessante acerca da tarefa de resguardar a pureza dos postulados que consolam e instruem. Ao orientador das assembleias de nossa fé, é a pergunta judiciosa quanto à qualidade do esforço no cumprimento dos deveres que lhe competem. Ao servidor da evangelização infantil, surge a interrogação do Divino Mestre qual brado de alerta relativamente ao rumo escolhido para a sementeira de luz. Ao portador da responsabilidade mediúnica, inquire Jesus pela aplicação dos talentos que lhe foram confiados. Ao aprendiz incipiente da oficina espírita cristã, constitui a adequada sindicância quanto à sinceridade que traz consigo, alertando-o para os deveres justos. A cada criatura que desperta em mais altos níveis da fé raciocinada, soa a interpelação do Senhor como sendo convite às obras em que se afirme a caridade real. Assim, escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Analisa o que fazes, observa o que dizes, medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Que resposta forneces à indagação do Senhor? Quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado. Serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te de que o Verbo da Verdade incide sobre nós cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? Essa mensagem de Emmanuel. Então, vamos elevar os nossos corações ao alto e agradecer a Deus, nosso Pai,
e Jesus, nosso Mestre, por estarmos aqui todos juntos virtualmente, unindo nossos corações uns aos outros, nessa noite tão bonita, para ouvir uma palestra tão bonita. Senhor, abençoa-nos a todos, abençoa o Álvaro, que vai fazer a palestra hoje, que os nossos corações estejam abertos para a tua mensagem. Assim seja. Então, nós damos boas-vindas, com muito júbilo no coração, ao nosso querido irmão Álvaro, querido de todos nós. É um prazer muito grande, uma alegria muito grande tê-lo de volta à Casa Fraterna Chico Xavier. O Álvaro vai falar sobre os sentimentos, amigos ou adversários. É com você, Álvaro. Obrigado a todos e todas. É assim, uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. E falar de sentimentos é falar de uma questão que toca a todos nós, no nosso atual nível espiritual, né, no planeta Terra. É uma questão não foge a ninguém, nenhum de nós. Então, posso dizer que fazer uma palestra sobre sentimentos, isso naturalmente, durante o dia, as coisas vão acontecendo para testar se realmente aquilo que está sendo dito, pensado, estudado, está sendo colocado à prova, né? E eu vou fazer uma fala hoje para vocês relacionados aos sentimentos, que parte do Evangelho. Do Evangelho eu falo um pouco sobre os sentimentos no Livro dos Espíritos. Depois eu chego digamos, a um clímax com a Joana e um pouquinho de Hamed. E finalizo com a Joana, tá bom? Então, assim, seguindo a linha da doutrina, já no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que o Espírito da Verdade traz... O Espírito da Verdade, ele já fala, né? Que a linguagem humana é uma linguagem pobre, né? Que tem dificuldades para expressar toda aquela verdade que o Espírito... que trouxe a codificação, os espíritos, toda aquela hoste que trouxeram a codificação, eles tinham uma certa limitação em virtude da linguagem humana, do conhecimento técnico da época, né? E aí é muito interessante que no Livro dos Espíritos, justamente na parte em que se fala sobre o sentimento, o Espírito da Verdade vem e fala, olha, uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos de, ao mesmo tempo, para exprimir diversas matizes para a palavra sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos, né? Então, já é interessante a gente já ver que no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 12, o Espírito da Verdade ele já vem dizer, olha, sentimento é uma fonte importante de estudo e de prática de todos os espíritas, e ela é tão importante que eles mesmos estão dizendo, olha, vocês têm que analisar com base na razão as diversas matizes em razão da pobreza da linguagem humana, tanto daquela época quanto hoje existente, né? Os conceitos sobre os sentimentos, eles... a época da codificação eram uns, hoje já temos outros conceitos, mas o Espírito da Verdade, aquilo que foi trago, ele é muito atual, ele é totalmente atual, desde que a gente saiba avaliar a medida da razão e avaliar e conseguir ir avançando com as obras complementares também, né? Então, o Espiritismo ele vem dizendo o seguinte, né? O Espírito da Verdade, começando sobre os sentimentos. Olha, o Espiritismo bem compreendido, ele é um protetivo contra a loucura. E por que isso? Porque passa diretamente sobre a forma da gente lidar com os nossos sentimentos, ou a forma como estamos conduzindo para um desenvolvimento dos nossos sentimentos. Isso
é diretamente proporcional à nossa capacidade de estarmos lúcidos, de estarmos presentes, de estarmos donos, livres, autônomos perante a vida e perante o nosso crescimento pessoal, moral e espiritual, né? Então, o espiritismo bem compreendido é um protetivo contra a loucura, né? Ainda isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E eles continuam dizendo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que entre as causas mais comuns, né, seja para o suicídio, ou seja para grandes problemas, para grandes limitações daquilo que a pessoa veio. Opa, voltou agora, né? Acho que vocês estão me escutando. E o Espírito da Verdade, ele vem nos dizer que o verdadeiro espírita, ele vê as coisas deste mundo de um ponto de vista elevado, da qual as coisas que acontecem perante ele vê de uma forma apequenada, de uma forma pequena, fugaz, de uma forma como se estivesse num curso de uma viagem, né? Então, essa é uma perspectiva que nós, espíritas, a gente tem que sempre observar o que acontece à nossa volta, sabendo como se estivéssemos no curso de uma viagem. Vejam bem, quando estamos numa viagem, é muito mais fácil da gente conseguir relevar pequenos infortúnios ou as coisas que acontecem e focar naquilo que ainda está faltando ser feito naquela viagem, naquilo que foi programado, né? E na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele já diz que, na medida em que o espírita, nós espíritas, vemos a vida como no curso de uma viagem, pensando em toda a vida futura que temos, a gente vai conseguindo desenvolver melhor as nossas capacidades relacionadas a como sentimos e como desenvolvemos os nossos sentimentos. Em outras pessoas que ainda não possuem uma visão espírita, uma visão de futuro, uma visão transcendental da vida, basta pequenas coisas para se transformarem numa violenta emoção, enquanto que, quando estamos lúcidos, né, inspirados pelos espíritos superiores, mediocremente ou de forma muito pequena, algumas coisas nos afetam. E daqui a gente já tem uma lição importante que já nasce lá do Evangelho, que é uma conclusão que é fundamental para nós estudarmos as nossas emoções e os nossos sentimentos do ponto de vista espírita, que é as nossas reações emocionais e sentimentais, elas não são exatamente proporcionais às coisas que acontecem. Porque se a mesma coisa que possa acontecer, ela causa reações diferentes em diferentes pessoas, então não são os fatos que acontecem que causam as emoções e os sentimentos que estão em nós. É uma outra coisa, uma coisa que está em outro local. Então, essa já é uma primeira conclusão que já da introdução do Evangelho a gente já pode tirar e que já é uma conclusão imensa, já é transformadora. Então, uma coisa que acontece, o mesmo fato que aconteça, um fato trágico, não importa qual seja, esse mesmo fato trágico, para uma pessoa comum ou para Francisco de Assis, as reações emocionais do Francisco de Assis e da pessoa comum seriam as mesmas? Não seriam. O mesmo fato acontecendo com Chico e acontecendo com nós, as reações emocionais e sentimentais seriam as mesmas? Não seriam. Isso demonstra que a reação emocional e sentimental que temos não é conforme aquilo que acontece à nossa volta. Ela está em algum local lá dentro de nós. E a doutrina vai nos ajudar a pensar e a desenvolver esse local que está dentro de nós e que gera efervescências, tanto emocionais quanto sentimentais.
Eu esqueci de confirmar, quando eu comecei a palestra, Mônica, até que horas eu posso ir? Você pode ir até 15 para as 9, não é, Beth? Beleza. Tranquilo. Obrigado, Mônica. De nada, querido. Então a gente já tem uma primeira conclusão, né? Que as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles não são explicados por conta dos fatos que estão à nossa volta, e já na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente já tem isso de forma muito clara. Vamos continuando com a introdução do Evangelho. E agora a gente vai para a introdução do Livro dos Espíritos, que também fala sobre os sentimentos. Ele fala, olha, a pessoa que consegue ver a vida de uma forma transcendental, espiritual, não materialista, ela consegue ter uma perspectiva racional que ajuda ela a vencer, a suportar as dificuldades que elas virão, que são desse planeta, um planeta de provas e expiações. Então, quem acha que está no planeta de provas e expiações não vai ter prova nem expiação, está no planeta errado, né? Então, estamos em um planeta de provas e expiações. Então, na medida em que o nosso conhecimento ajuda a gente a suportar de uma forma melhor. Mas, na introdução do Livro dos Espíritos, ele tem uma outra chave importante, de que as amarguras, ou aquilo que gera um sentimento negativo em nós, será recompensado na medida da coragem em que nós houvermos suportado essa amargura. Então, vejamos bem, o Livro dos Espíritos, na introdução, já trouxe uma outra chave. Uma chave de que sentimento se enfrenta com coragem. Coragem tem a ver com coração, tem a ver com ação do coração, tudo bem? E que as amarguras que temos na vida, e todos nós teremos, elas serão recompensadas na medida da coragem em que nós tivermos de suportar essa amargura. E aí por que coragem? Porque a coragem gera uma ação, que é o que está no seu coração. A introdução do Livro dos Espíritos, ela já está trazendo um aspecto importantíssimo de como nós precisamos nos autoanalisar, nos autoconhecer em relação aos sentimentos e emoções que temos. E de que será recompensado na medida da coragem em que nós conseguirmos suportar essas amarguras que acontecem e aconteceram na nossa vida, né? E no Livro dos Espíritos, ainda no capítulo 8, ele vem dizer que, olha, nas épocas de grandes emoções, de grandes causas, ou de comoções morais, onde quando os sentimentos e as emoções estão elevados, é comum o desenvolvimento da dupla vista, da mediunidade, de uma capacidade, de uma abertura espiritual. Essa é uma outra chave muito importante também, a de que esse sentimento, essas emoções avassaladoras, elas abrem uma porta espiritual do nosso corpo perispiritual e nosso corpo fluídico, né? Então, o Livro dos Espíritos, ele também traz uma outra chave para os nossos sentimentos. Então, a gente já trouxe a chave de que os sentimentos e as emoções não são pelas coisas que acontecem à nossa volta. A gente trouxe até agora de que a chave de que as amarguras, elas devem ser avaliadas, elas serão avaliadas, né, pelas leis de ação e reação, com base na nossa coragem em frente a essas amarguras, esses sentimentos que nós teremos. Uma outra chave é a de que os sentimentos abrem uma porta perispiritual e uma porta espiritual, uma porta anímica e uma porta mediúnica no nosso ser. Então, essa é uma outra chave importante também para avaliarmos isso que faz parte de nós, que são os nossos sentimentos e as nossas emoções. Lidar com as emoções, está lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo,
significa saber lidar com os nossos instintos. Então, vejamos bem, há uma escala, os instintos, as emoções, os sentimentos, né? E para a gente saber ir pulando, ir desenvolvendo dos instintos para as emoções, das emoções para os sentimentos superiores, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, ele deixa claro que, olha, passa por você desenvolver a delicadeza. Então, você tem que, de alguma forma, treinar, exercer a delicadeza em algum campo da sua vida, a benevolência em algum campo da sua vida. Na medida em que você não consegue ou não busca desenvolver a delicadeza e a benevolência nos campos da sua vida, você vai ter mais dificuldade de ir passando por essa evolução entre os instintos, as emoções e os sentimentos superiores. E, para além disso, pela noção de justo e injusto. Então, no capítulo 3 do Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente vê essas 4 áreas, né, para a gente, são chaves também, para a gente conseguir saber, olha, como é que eu faço para desenvolver dos instintos, para as emoções, para os sentimentos superiores, né? Então, procurar desenvolver a delicadeza em algumas áreas da vida, a benevolência em outras áreas, e desenvolver cada vez melhor as nossas noções de justo e injusto. Isso por quê? Porque os nossos sentimentos e emoções, como a gente falou no início, não são uma reação ao que acontece lá fora, mas sim algo produzido dentro em razão das coisas que estão lá fora. Beleza. Algo produzido dentro. Esse algo produzido dentro, ele pode estar numa forma consciente, numa forma inconsciente, ele pode vir de diversas formas. E aonde é que está isso? Porque, às vezes, é muito comum, quando a gente está fazendo um atendimento com um jovem ou com um adulto profissional, e aí ele fala, olha, eu estou sentindo tal coisa, eu não sei de onde vem aquilo. Ora, nós que somos espíritas, nós sabemos. Nós temos diversas reminiscências das vidas passadas, e uma grande parcela de coisas que sentimos, seja nas emoções ou nos sentimentos, elas estão lá impregnadas no nosso perispírito que vieram de vidas passadas. Então, há um mecanismo de coisas a serem autodescobertas em nós mesmos, que estão lá no nosso lado, guardadinhas, todo o histórico de tudo que já vivemos no nosso perispírito. Então, tem algumas coisas que realmente estão lá, e essas janelas podem abrir ou fechar conforme aquilo que a gente for desenvolvendo dos nossos sentimentos de delicadeza, de benevolência, das noções de justo e injusto. Porque a nossa capacidade de entender aquilo que sentimos, aquilo que somos, e até mesmo aquilo que está guardado lá no nosso cofre do perispírito, né, das nossas vidas anteriores, ela está muito ligada à nossa capacidade de nos auto-perdoarmos e perdoarmos aqueles que estão à nossa volta. Se a gente não tem a capacidade da delicadeza com nós mesmos ou com os outros, esses próprios mecanismos que são perfeitos da natureza, do nosso corpo, da nossa mente brilhante, criada por Deus para nós, para nos desenvolvermos, eles se bloqueiam, eles se fecham. Na medida em que a gente abre para a delicadeza, para a benevolência, para o justo e para o injusto, esses próprios mecanismos perfeitos de ação e reação entre o nosso perispírito, aquilo que temos dentro de nós guardados, eles vão se abrindo, permitindo maior autoconhecimento, e a gente vai conseguindo superar e mudar aquelas reações a coisas que estão à nossa volta, aquelas reações emocionais e sentimentais que estão à nossa volta. Continuando, a doutrina de Jesus ensina, né? Isso no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que em todos os seus pontos, a resignação, a obediência, são 2 virtudes, né, companheiras da doçura e muito ativas. O Evangelho vem dizendo, olha, são virtudes ativas. E aí ele faz uma ressalva, né, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, essas virtudes da resignação, né, ou da doçura, os homens erradamente confundem essa virtude da obediência, da resignação e da doçura, confundem erradamente, tá muito claro, é essa a palavra em todas as traduções do Evangelho, né, no capítulo 9,
com a negação do nosso próprio sentimento e da nossa própria vontade. E aqui a gente já tem uma chave, já é a próxima, a quinta, muito importante. Aquilo que vem do nosso sentimento e da nossa emoção veio porque é real, veio porque está conosco. E a gente buscar a obediência, a resignação e a doçura não significa negar, e quando negamos, a gente está do lado que não é o lado que o Evangelho está dizendo. A negação do sentimento e da vontade. A gente tem que saber que há um sentimento é real, há uma vontade que é real e que é nossa. Então, não é pelo lado da negação, é por outros lados que a gente vamos ver até que ponto a gente consegue avançar aqui hoje. Mas não é pelo lado da negação. Sentimento se sente, emoção se sente, e se busca se autoconhecer a partir dela. E a partir do sentimento que se sente, da emoção que se sente, você age sabendo que elas existem, entendendo que elas são reais sem negá-las, buscando abrir os horizontes da mente, do entendimento, para compreender por que aquilo ainda está aqui, qual é o gatilho que aquilo está fazendo em mim, qual é a compreensão da verdade espiritual que eu não tenho ainda, para poder ter aqueles sentimentos que talvez eu não quisesse ter, ou que eu não soubesse nem de onde eles vêm. Então, não se nega sentimentos. Se sente, se sabe que eles existem e se age sabendo deles. Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho determinada dificuldade com alguma pessoa, eu chego perante tal pessoa, eu tenho uma lembrança, um sentimento negativo, o que eu vou fazer? Quando eu for encontrar aquela pessoa, eu estou sabendo que eu tenho aquele sentimento e eu vou agir da forma mais cautelosa possível para que eu não faça nada equivocado em razão desse sentimento que eu estou tendo. Então, muito claramente, sei lá, vou dar um exemplo lá no meu trabalho. Às vezes tem pessoas que eu já tenho uma pessoa que eu falo, olha, poxa, essa pessoa me traz um sentimento que, olha, eu tenho dificuldade com ela. Toda vez que eu falo com ela, eu falo muito pausadamente. Eu já vou preparado para falar baixinho, devagar, eu não estou negando o meu sentimento, eu estou sabendo que ele existe, estou agindo tentando agir da forma mais cristã possível, diante do meu conhecimento, tentando ver sempre o lado positivo, entender por que aquela pessoa está pensando aquilo, por que aquela pessoa está querendo aquilo, está pedindo aquilo outro. Eu já vou preparado, não para o confronto, mas para o acolhimento, para uma mudança daquilo que eu sei que está dentro de mim, que é verdadeiro, mas que, de alguma forma, eu gostaria que não fosse exatamente aquilo. Não é a negação. Essa é uma conclusão importante do Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda, para finalizar a parte do Livro dos Espíritos do Evangelho, sobre os sentimentos, o Evangelho diz que a rigidez mata os bons sentimentos. Então, se você já tem uma ideia rígida, tal pessoa é errada, não é evoluída, é isso, é aquilo, a rigidez mata os bons sentimentos. Então, uma coisa que a gente tem que exercitar na vida para conseguir fazer esse desenvolvimento dos instintos, para as emoções, dos sentimentos superiores, é saber que não podemos ser rígidos. Não podemos ser rígidos. E na pergunta 932, que é, para mim, uma das perguntas mais importantes para a nossa era, é a pergunta que, quando eu era da evangelização e da mocidade, todo mundo perguntava, se você é da evangelização, você tem que saber qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Aí todo jovem ou toda criança respondia, quem é Deus, né? Eu diria que a pergunta que, se hoje eu voltasse a trabalhar com os jovens e com as crianças, a pergunta que eu gostaria que todas memorizassem é a 932. Porque é justamente como é que nós faremos para migrar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. É aqui que está dizendo qual é o turnover, qual é a mudança, qual é o ponto-chave, né? Na pergunta 932 do Livro dos Espíritos. E que tem tudo a ver com os nossos sentimentos e as nossas emoções.
Pergunta 932 do Livro dos Espíritos. Por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Qual é a resposta do Espírito da Verdade? Por fraqueza destes. Destes quem? Dos bons. Por fraqueza dos bons. E aí o Espírito da Verdade diz: os maus são intrigantes, audaciosos, enquanto os bons ainda estão mais tímidos do que os maus. Quando os bons quiserem, estes preponderarão. Então vejam bem que a mudança tem a ver com o sentimento da timidez entre aqueles que querem fazer a diferença no mundo, querem ser a diferença no mundo, né? E aí a gente também, né? Essa é uma conclusão, né? Que é muito importante, né? Quer ser a mudança no mundo, quer fazer a mudança do mundo. Tá claro aqui que tem a ver com ser a mudança no mundo, né? Que os bons são tímidos, né? Tá aí a diferença, né? E não é diferente, está plenamente congruente com tudo aquilo que o Evangelho falou lá em cima, que é ativo. Não foi isso que foi falado? Que é ativo, que tem a ver com a coragem, que tem a ver com identificação, com o coração, com a ação do sentimento, não é isso? Então, o que é tímido no dicionário? Quem ou que mostra vergonha perante algumas situações, ou que está acanhado. Acanhado de quê que o Evangelho está falando? De falar a verdade, de ser a verdade, onde quer que esteja, de sentir e saber que aquilo que está sentindo é uma verdade, isso é na verdade. Tá? Então, esse é o significado da palavra timidez. Então, vale a pena a gente entender a importância do ser a mudança, porque não podemos ser tímidos conosco mesmo, né, nessa mudança. Quando não enxergamos a nós mesmos, os nossos comportamentos perante os outros não são totalmente livres, para que possamos fazer as nossas escolhas e emitir as nossas opiniões. Certas pessoas simplesmente não conseguem conviver com a verdade, e tentam sufocar as verdades que estão à sua volta, enclausurar os seus sentimentos e as suas emoções, disfarçando-as, tentando jogar para o inconsciente, tentando mudar aquilo que existe. Então, já iniciando com o Hamed, falando sobre os sentimentos e as nossas emoções, ele traz de uma forma muito clara que às vezes a gente tenta nos auto-enganar. Às vezes a gente tenta ir para um plano da infância espiritual, da infância, da maturidade emocional e sentimental, que é o de negar aquilo que somos, ou aquilo que está à nossa volta, ou aquilo que sentimos. A gente tenta jogar isso para o nosso inconsciente, tenta se distrair, tenta criar uma ideia racional. Então, os sentimentos e emoções, ela está ligado com o quanto nós exercemos as nossas emoções, os nossos raciocínios, as nossas ações na vida, com base naquilo que achamos que é a verdade. A gente não está dizendo que há uma verdade única, pura, na qual necessariamente, se eu discutir com a Mônica, nós dois teremos a mesma verdade. A gente está dizendo que se pautar pela verdade é um método para o desenvolvimento dos sentimentos e das emoções. É um método individual, que não tem escapatória. Cada um tem que se pautar pela sua própria verdade e, se pautando pela sua verdade, ir buscando se conhecer e agir melhor perante o mundo. Então, na medida em que a gente tenta esconder, tenta fugir de uma verdade ou de outras, fala se não tem verdades que a gente não quer escutar. Todo mundo, assim, isso é muito comum. Quando a gente vai fazer uma sessão de orientação, né? É muito comum, tem verdades que as pessoas não querem escutar.
mesmo que elas estejam ali, latentes, né? E o método faz parte de um método, buscar a verdade. Está lá desde o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o remédio vem complementar. Indo para a Joana diz, no seu livro Autodescobrimento, né? Para ser a parte, para fecharmos nossas comunicações sobre sentimentos com a Joana. Assumir a total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo os nossos sentimentos e emoções, ele é um passo decisivo em direção à maturidade e ao crescimento interior. Assumir a responsabilidade. Então, muitas vezes a gente estou com raiva. Pronto, você tem que assumir, você está com raiva. Está com raiva por quê? Porque tal pessoa me decepcionou. Aí você assume, é verdade. Estou com raiva porque tal pessoa me decepcionou. Aí você pensa. E eu nunca decepcionei ninguém. E você pensa. E a outra pessoa poderia ter feito diferente. É uma possibilidade, mas você também fez diferente sempre ou não. Mas você não está dando oportunidade para as pessoas serem o que elas são também, como verdade delas, né? São diversas perguntas em torno da verdade, dos acontecimentos e dos sentimentos que foram gerados que a gente precisa fazer para poder lidar de uma forma construtiva e ir evoluindo para o amadurecimento psicológico e o amadurecimento emocional. A Joana diz, por exemplo, que o ciúmes é uma das provas mais cabais da nossa inferioridade, do nosso imaturidade emocional e sentimental, né? E aí ela dá vários exemplos no livro do autoconhecimento e é muito interessante. Bem, a pessoa que tem ciúmes é porque ela quer ser dona da outra, ela quer possuir a outra pessoa, ou ela quer uma subjugação da outra pessoa a ela, não dando a possibilidade de autonomia da outra pessoa, de ser o que ela é. Então, às vezes a pessoa tem ciúme, porque ele pode me trair, mas assim, se ele te trair, não é ele, não é você. A maturidade emocional tem a ver com o que você sente, com o que você é, com a mudança que você é no mundo e faz no mundo, não o outro. O outro tem a liberdade para ser o que ele do que ele é. Então, isso também está longe. Lá no Livro dos Espíritos ele não já falou que a rigidez mata os bons sentimentos? Então, isso tem tudo a ver com o exemplo da Joana em relação aos ciúmes. Então, você está rígido de que aquela pessoa tem que agir conforme o seu pensar e conforme o seu querer. Matou o bom sentimento, matou a possibilidade de desenvolvimento de uma união muito superior àquela que é regida pelo sentimento de ciúme, por exemplo. Continuando com a Joana, não vemos a verdade conforme afirmou Jesus Cristo. E aí é muito interessante, porque essa é a lição que foi lida, né, do Evangelho, e eu trouxe aqui ela preparada como uma das partes finais, né? Não vemos a verdade como afirmou Jesus Cristo, porque a nossa mente trabalha sem estar ligada aos nossos sentidos e emoções mais profundas. Isso também acontece. Muitas vezes a gente quer ignorar, principalmente a população masculina, acha que não tem sentimento, acha que é racional. Se tem uma coisa que é muito claro para o Evangelho, para o Livro dos Espíritos, para o Hamed, para a Joana, para a Irmã Stufaux, para quem você quiser analisar, ou para qualquer via psicológica da material, é de que os homens não são racionais. Eles são, sim, dominados por sentimentos e emoções que eles já estão acostumados e culturados a agir de determinada maneira. Mas existem, sim, sentimentos que geram, turbinam, equacionam aquelas ações, aquilo que se acha ser sem emoções no lado masculino, por exemplo. E, por outro lado, isso é válido também para as mulheres da mesma forma. É totalmente impróprio dizer, está muito claro para a Joana, para o Livro dos Espíritos, para o Hamed,
de que sentimentos e emoções é universal e que independe do sexo orgânico que você nasça. Isso é muito claro. Isso é muito claro. Podemos negar? Podemos. E aí é o que a Joana está dizendo. Aqueles que negam sentimentos e as emoções terão muito mais dificuldade de ver, sentir e se desenvolver através da verdade na sua vida. Para que possamos encontrar a verdade, né? É preciso essas energias íntimas e nunca a repressão e o entorpecimento, nem tampouco a entrega incondicional simplesmente. Então, aqui é um alerta. Ok, é verdade aquilo que eu estou sentindo, mas aquilo que eu faço a partir do meu sentimento é minha decisão. Então, não é uma entrega incondicional, é o que eu estou sentindo. É saber que há um mecanismo de ação e reação que gera as minhas emoções, as minhas reações a partir das minhas lembranças e dos meus conceitos sobre a vida. Na medida em que as minhas lembranças são resolvidas e os meus conceitos sobre a vida vão evoluindo, as minhas emoções e sentimentos, elas também vão modificando. Isso é muito real. Então, é aquilo que o Evangelho trouxe. Se eu tenho um conceito de uma vida, que é uma viagem, se eu tenho um conceito de que eu tenho uma parceira, que é um ser humano, que pode ter falhas ou não, e que eu estou fazendo o meu melhor e eu estou aproveitando o melhor momento que eu tenho com aquela parceira. Esse é um conceito que vai te possibilitar ver a verdade e se relacionar e se desenvolver com seus sentimentos de uma forma muito superior. Toda alma superior tem um sistema de valores não baseado em regras rígidas, diz a Joana. Há indivíduos, os atos, as atitudes, com seu senso interior, com seus sentimentos daquele momento, com as sensações daquele momento, com as suas percepções intuitivas daquele momento, tendo assim apreciações e comportamentos peculiares a cada momento, e não baseados em um passado, ou no que me falaram, ou no que já foi feito por aquela pessoa. Para ela, cada situação é uma nova, e cada pessoa é sempre um mundo à parte. E aí a gente já traz uma outra chave importante, né? Na medida em que a gente age sempre com base em um passado pretérito, sempre com base em informações que nos foram passadas, a gente perde um pouco a capacidade de avaliar aquilo que é no momento, aquilo que estamos sentindo no momento. O desenvolvimento intelectual, diz a Joana, nem sempre é acompanhado do nosso desenvolvimento emocional e sentimental, né? Caminhando para o nosso encerramento. Então, isso é muito claro de que não é o desenvolvimento intelectual, não é fazer uma faculdade que faça o desenvolvimento emocional. É outra coisa, são outros aspectos. Quais são os métodos que estão sendo colocados aqui? Olha, lidar com a verdade, aceitar o seu sentimento e a sua emoção como algo que é real e, a partir dela, buscar quais são as crenças e as lembranças que eu preciso superar e desenvolver. Aceitar que as emoções traçam muitas das minhas decisões, na medida em que eu não deposito nelas a atenção e a verdade que elas trazem para mim. Existe um mecanismo, que é o que a Joana traz, é um mecanismo quase automático. As emoções vêm para chamar a atenção para alguma coisa, os sentimentos vêm para chamar a atenção para algo, são um sinaleiro, são um mecanismo automático, que ele funciona perfeitamente por ação e reação naquilo que está gravado no nosso perispírito, naquilo que está claro na nossa consciência, nas nossas crenças. Então, todas as nossas emoções trazem um sinaleiro bem grande sobre o nosso atual estágio espiritual. Isso em relação às nossas crenças e em relação aos a nossa forma de agir, e ao que está consciente em nós, é o que está inconsciente em nós, né? Na medida em que a gente está aberto a entender os nossos sentimentos, a gente tem uma maior abertura para
apreender mais, a nos conhecermos melhor, para sermos mais a diferença que queremos ser no mundo. É um mecanismo quase que automático, é um sinaleiro permanente que nós temos, é um termômetro permanente que muitas vezes, como não existe uma escola das emoções para participarmos, a gente não sabe muito bem desde lá atrás, né? E vem a doutrina, graças a Deus, com esses conceitos, para que a gente possa trabalhar e nos aprimorarmos e ir galgando esse amadurecimento emocional e sentimental, que é o ponto decisório para a gente poder fazer a transição para o mundo de regeneração, né? Do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, que tem a ver com saber os nossos sentimentos, enfrentar aquilo que está dentro de nós como verdade, buscar as nossas crenças que geraram aqueles sentimentos e emoções e agir com coragem, que é o que está claro para nós, que a virada, ela só acontece com essa coragem coletiva de sermos verdadeiros com nós mesmos e com os outros que estão à nossa volta. Então, eu queria agradecer a possibilidade desse diálogo. Encerrou o tempo, né, Mônica? Encerrou. Queria agradecer a participação, a atenção de todos. Podemos dar continuidade nesse tema em outros encontros, tá bom? Mas sempre lembrando, os sentimentos são os nossos aliados, são os nossos sinaleiros. É o que há de verdade em nós e que são um mapa automatizado que Deus colocou em todos nós. Então, a partir deles e a partir do método da verdade, a gente vai buscando crescer e amadurecermos emocional e sentimentalmente. Fantástico. Muito obrigada, Álvaro. Foi uma palestra muito legal. Deu muita matéria para a gente pensar, para a gente considerar e muita coisa para aprender, né? É para a gente ficar meditando por muito tempo. Muito obrigada. Então, vamos encaminhando para a nossa prece final, né? E vamos, então, fechar os nossos olhos. Vamos elevar os nossos sentimentos até o nosso Criador. Vamos agradecer a Deus pelas luzes do Espiritismo, por momentos como esse, em que nós estamos juntos, aprendendo uns com os outros. Vamos buscar dentro de nós uma boa resposta aos acontecimentos que nós estamos passando no nosso mundo. Vamos buscar coragem para suportar as nossas amarguras. Vamos nos lembrar sempre de ter delicadeza e benevolência para com o próximo, de estarmos acordados para a justiça e a injustiça no mundo, mas principalmente de acolher os nossos sentimentos, que são aquilo que nós temos de mais íntimo, de mais verdadeiro, de mais puro e cristalino sobre nós. Deus abençoe o Álvaro, Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada, Senhor. Assim seja. Bem, eu só tenho a dizer que se tudo que o Álvaro falou para nós aqui, sei lá, se fosse um curso, seria um mestrado, né? Coisa de 2 anos e meio, hein? Fantástico. Não sei por onde começa, Álvaro, mas eu peguei a mensagem, viu? Muito obrigado, meu amigo. Gente, boa noite. Boa noite, Ana. Obrigada,